Olá, engenhosos, tudo bem com você? Hoje nós vamos iniciar uma série de conteúdos do desenvolvimento de um projeto estrutural, o seu primeiro projeto estrutural. Eu vou estar junto com você do início ao fim para concluirmos juntos esse projeto. Então vamos lá? Vou deixar para você todas as plantas necessárias para o desenvolvimento desse projeto. A planta limpa, que você vai inserir dentro do programa como base do seu lançamento estrutural, e a planta detalhada, que você vai fazer a interpretação para a tomada de decisões dos elementos estruturais. Para o desenvolvimento desse projeto, nós vamos estar utilizando o programa EBERIC da empresa AutoQI. Se você não possui a licença desse programa, você pode entrar no site da empresa e baixar a versão demonstrativa. Eu vou separar em etapa e deixar disponível para você baixar esse arquivo e colocar dentro da versão demonstrativa e acompanhar todo o passo a passo daquele vídeo em que vai estar separando por etapa o arquivo. Já que na versão demonstrativa você não consegue salvar o arquivo ou baixar. Então, para dar continuidade na sequência de vídeo, você vai fazer daí, eu vou fazer daqui e depois eu vou deixar o meu arquivo disponível para você dar continuidade de onde paramos do vídeo anterior, correto? Então, bora lá para a tela. 4 passos para fazer um projeto estrutural no EBERIC. O que é, afinal, dimensionamento estrutural? O cálculo estrutural é um dimensionamento de elementos estruturais para que eles se resistam aos esforços que lhes são solicitados e ofereça segurança para a obra. Feito por meio de cálculos matemáticos e de física, ele também ajuda a otimizar os custos das construções. Ou seja, vai haver ali um carregamento na edificação, uma solicitação dos elementos estruturais, nós precisamos calcular quais são as áreas de aço, o volume de concreto, as dimensões das peças estruturais para que resistam exatamente a cada solicitação que está ocorrendo naquela estrutura em específico. E isso otimiza muito os custos de uma obra, porque o projeto estrutural vai dizer exatamente quais são as dimensões e as armaduras que devem ser utilizadas sem exagero, sem superdimensionamento. Por exemplo, um empreiteiro, um encarregado de obra que vai fazer uma edificação sem projeto estrutural, vai fazer com informações da cabeça dele, vai superdimensionar, vai colocar ferragem a mais, vai colocar um pilar maior do que o necessário para aquele local, ou pior, vai fazer a menos e vai dar um prejuízo ainda maior lá no futuro. Vai ocorrer ali patologias que o reparo vai lhe custar ainda mais caro. Que pensa só, fazer um reparo numa casa que depois que está totalmente construída, até depois de anos de utilização, começar a fissurar a parede, aí racha piso, aquele porcelanato caro, sabe? Prejuízo grande, que vai ter que destruir tudo para fazer o reparo ou de uma viga baldrame, de uma fundação, ou de um pilar, ou de uma laje. Então, o projeto estrutural otimiza, porque ele não vai deixar problemas patológicos futuros e muito menos fazer exageros estruturais. Então, por isso que ele fala aqui que há essa otimização dos custos da construção. E quais são as principais normas? Por onde eu devo começar? Que normas eu já devo começar baixando e me familiarizando? Aqui eu separei as principais normas que você vai precisar para iniciar o projeto estrutural. Não estou falando que precisa decorar tudo a priori. Eu estou falando que você tem que deixar elas ali de stand-by para começar a entender. Se possível, sim, comece a ler, principalmente a 6118, que é a mãe ali do projeto estrutural de concreto, e começar a visualizar. No decorrer, nós podemos verificar que vamos precisar dessas informações, porque elas que norteiam tudo. Então, elas são as principais. A 6118, que é projetos de estrutura de concreto. 8681, ações de segurança nas estruturas. 6123, ações devido ao vento nas edificações. A 15575, que são as normas de desempenho da edificação. E a 6122, que é projeto de execução de fundação. Extremamente importante para o descarregamento ali da estrutura que vai ser no solo. E para isso precisa de uma fundação. A 6118, ela tem requisitos de qualidade, que é o estado limite último, LU, e o estado limite de serviço, ELS. O que é esses termos, Paula? Na íntegra, você pode verificar melhor nesses itens aqui, na LU o item 10.3 e na LS 10.4. Mas, resumidamente, o estado limite último está relacionado ao colapso ou qualquer outra forma de ruína estrutural que determina a paralisação do uso da estrutura. Ou seja, é a perda total da estrutura, não tem mais o que utilizar, como ficar ali embaixo. E o
estado limite de serviço está relacionado ao conforto e à boa utilização e à durabilidade da estrutura. Aqui no estado limite de serviço, os incômodos que podem ocorrer, por exemplo, visual, o incômodo de ver uma viga ou uma laje com um deslocamento excessivo, fazer assim, uma barriga, como chamam, né? Isso aqui causa um incômodo visual, fala assim, será que isso daí é um problema estrutural? Será que eu estou em perigo aqui nessa edificação? Pode ocorrer esses incômodos, né? A vibração no piso quando anda. Então, esses são alguns incômodos que estão classificados aqui no estado limite de serviço. E também a durabilidade da edificação. Ela tem ali os seus elementos estruturais com um cobrimento adequado para que ações corroentes não danifiquem as peças estruturais. E aqui na imagem abaixo eu coloquei um exemplo de estado limite último e estado limite de serviço para fixar isso na nossa mente. Aqui uma viga biapoiada, quando está sujeita a um carregamento. Nesse caso aqui ocorre uma compressão em cima e uma tração embaixo. E a gente pode verificar o deslocamento. Essa linha pontilhada aqui deveria ser reta, né? Exatamente sem esse deslocamento aqui, que é o que a gente chama de flecha. Aqui, olha, na prática, no ensaio laboratorial, um carregamento é imposto numa viga biapoiada e a gente pode ver o deslocamento, esse encurvamento da viga, que é classificado no estado limite de serviço. Ou seja, ainda dá para ficar aqui embaixo? Dá! Mas causa um desconforto visual ali para as pessoas que estão utilizando aquela estrutura. E a norma impõe limites nesse deslocamento estrutural. Se ultrapassar esse limite, a estrutura não está adequada à norma. E aqui na última imagem nós podemos ver que essa viga já está se rompendo. Essa fissuração aqui, esse rompimento já está quase completo e se enquadra no estado limite último. E aqui na terceira página nós podemos verificar as ações atuantes, que são os carregamentos que podem ocorrer ali na edificação, na construção. E esses carregamentos são previstos pela norma e elas são classificadas em 3: permanentes, variáveis e os excepcionais. Os permanentes e os variáveis são subdivididos em diretos e indiretos. Vamos verificar quais são eles? Os permanentes diretos são o peso próprio da estrutura, o volume de concreto que vai ter no pilar, na viga, na laje, as armaduras, isso tudo vai ter um peso. Mesmo sendo essas mesmas estruturas que vai suportar todo o carregamento, ela produz um peso sobre ela mesma. E é classificado aqui como permanente direto, o peso próprio da estrutura. Os elementos construtivos fixos, o que é esses elementos construtivos fixos? São os elementos como, por exemplo, os revestimentos, aquele granito que vai ter ali no chão, vai fazer um peso na estrutura. E apesar de estar fixo, ali é uma laje, é um balcão, uma parede, apesar de ele estar fixo ali, ele não faz parte estruturalmente, ele não resiste. As instalações permanentes, os impulsos permanentes, isso tudo faz parte dos permanentes diretos. E os permanentes indiretos? Eles são constituídos pelas deformações impostas por retração, fluência da concreto, o deslocamento dos apoios, ou seja, o pilar pode entortar um pouquinho, isso tudo vai fazer ali alterações dos carregamentos, as imperfeições geométricas, de proteção e as variáveis. As variáveis diretas, previstas pelo uso, né, o vento, a água, variáveis durante a construção, e as variáveis indiretas, são variáveis uniformes ou não. Temperatura, a gente sabe que a estrutura trabalha conforme a temperatura, ela pode se dilatar ou retrair. As ações dinâmicas e excepcionais. E ao lado eu coloquei aqui uma imagem para ilustrar essa edificação. Por exemplo, essas setinhas eu estou ilustrando os carregamentos. Aqui o carregamento que vai estar fazendo um peso na estrutura. Coloquei uma banheira aqui. A estrutura vai estar classificada como peso próprio. Os elementos construtivos, os revestimentos, por exemplo, vão estar aqui em cima da laje. Os elementos fixos, instalações permanentes, por exemplo, essa banheira é uma instalação permanente. Depois que você constrói ali uma banheira, faz as instalações de água e esgoto nela, não vai ficar movendo ela do local. Então, ela se torna uma instalação permanente. O vento, aqui o uso do vento vai implicar aqui, o vento ele pode vir em qualquer face da estrutura, em qualquer ângulo. Eu ilustrei nesse sentido aqui o vento. E aqui eu fiz questão de mostrar como é que nós vemos isso dentro do programa. Aqui o 3D, e eu quis dar um zoom nessa viga aqui. Aqui nós podemos verificar como nós visualizamos essas informações
dentro do EBERIC. Ou seja, tem os esforços externos e os esforços internos nós vamos verificar aqui dentro do programa. O carregamento que vai estar imposto para essa viga vai produzir um esforço cortante. Bem aqui, esse pilar é o único pilar que está apoiando aqui a viga, diretamente nela, né? Pilar é o P12, então vai produzir esse esforço cortante e nós vamos ter esse momento fletor e esse momento torsor. Lembra lá durante a faculdade que a gente fazia vários cálculos de diagrama de momento fletor, esforço cortante? Então, é para isso que isso serve. É bem aqui que isso se encaixa. Nós vamos verificar esses esforços internos através desses diagramas e montar a nossa estrutura. Qual é o volume de concreto, quais são as áreas de aço que vai ser necessária para suportar esses momentos, esses esforços. E aqui começa o dimensionamento em si. Agora vamos começar a entender o programa. Vamos lá para o programa? Antes de iniciar o projeto, vamos entender a interface do programa. Nessa barra de ferramentas aqui em cima, nós vamos ter as principais utilizações. Aqui os arquivos, onde nós vamos inserir, importar e exportar ou salvar o nosso projeto. E aqui em estruturas, vamos ter essa aba completa. Aqui nesse primeiro bloco, nós vamos ter as configurações, configuração de projeto. Aqui nós vamos configurar todo o nosso painel do funcionamento do EBERIC. As ações que a gente viu lá, ó, tá bem aqui, ó, permanente, acidental, aqui o EBERIC põe outra também. E nós podemos acrescentar conforme o nosso projeto estrutural necessitar. E essas ações vão ser combinadas para fazer os esforços corretos dentro da estrutura. A análise, aqui são configurações, tudo conforme a norma. Detalhamento a gente não vai verificar agora, porque são só detalhamentos de como a gente vai exportar esses desenhos, essas armaduras, esses elementos estruturais. O dimensionamento é o quadro também onde entra configurações, tudo conforme a norma, configuração de como vai dimensionar, qual é a regra que o programa vai considerar para fazer esse dimensionamento, pilar, viga, laje, sapata, bloco, os muros. Incêndio aqui, para residência a gente quase não utiliza muito isso daqui. Materiais e durabilidades também são configurações. Para viga, vou utilizar qual o cobrimento, vai ser conforme a norma, para peças externas, peças internas, em contato com o solo, quais são as bitolas que eu vou habilitar para ela utilizar. Aqui, olha, de cada elemento estrutural. A classe de agressividade ambiental, a NBR 6118 impõe que, conforme a minha edificação esteja inserida em um ambiente, ali esse ambiente pode produzir riscos de agressividade, ou seja, corroer o meu concreto e chegar numa armadura e prejudicar os elementos estruturais. Então, conforme o meio que está inserido a minha edificação, vai vir uma necessidade de cobrimento específica para cada caso. Apertando nesses 3 pontinhos aqui, vai vir a ajuda do EBERIC. O EBERIC, ele possibilita a gente fazer essas consultas, sempre apertando nos botões de ajuda, ou assim, ele sempre linka, se você tiver acesso à internet, com uma aba que explica aquela situação. Por exemplo, nesse caso aqui, ele fala justamente desse item da norma que eu citei, a 6118, na tabela 6.1, fala das classes de agressividade ambiental, que é a classe agressividade ambiental, CAA. Então, nós vamos classificar o ambiente que a estrutura está inserido como 1, 2, 3 ou 4. E aqui ela vai corresponder a 1 é fraca, 2 moderada, 3 forte, 4 muito forte. Quais são esses ambientes e o risco de deterioramento da estrutura. Então, para cada um desse risco, vai ter uma quantidade de cobrimento necessária, obrigatória pela norma. Vamos olhar aqui outra aba. Vamos entender como ocorre o esforço de vento na estrutura.
até coloquei aqui no e-book uma aba específica para entender sobre isso. Então aqui eu pontuei os itens que devemos configurar. Primeiro aqui é um mapa. Aqui nós podemos verificar as isopletas. As isopletas, ela corresponde à velocidade do vento em cada região do Brasil. Por exemplo, a gente está aqui na região norte, no Amapá, o nosso vai ser 30, que é o que está configurado aqui no meu. Conforme a região que você está, você verifica aqui. E aqui nas forças médias, nós vamos ver as forças devido ao vento. O que é essa turbulência? É a maneira que o vento vai ali ocorrer. É uma turbulência baixa ou alta? A turbulência baixa, ela é classificada em locais onde não tem quebra-vento, por exemplo, edifícios altos, árvores, é um campo aberto. Então, o vento vai circular ali sem que nada interfira, nada dê de encontro com ele e quebre essa força, sem atrito. Ele vai se deslocar ali e vai ter uma força muito maior. E no caso contrário, quanto mais ele chocar, ele chocou em um prédio, bate para cá e bate em outro prédio, vira para cá, bate em uma árvore. Quanto mais colisões ele vai ter, ele vai perder as forças. E essa aba aqui da turbulência só vai permitir mexer nela se tiver habilitado aqui, ó, calcular o coeficiente de arrasto automaticamente. Se estiver desabilitado, a gente não consegue mexer e vamos ter que calcular manualmente todos os andares aqui da edificação, o coeficiente de arrasto. Então, vamos deixar habilitado. E outro item muito importante aqui é a topografia. Eu explico tudinho aqui no e-book, ó. Esse item, a topografia do local onde vai estar a edificação. E aqui no item 4, nós vamos programar o tipo de análise de vento que ele vai fazer. É um vento estático ou um vento dinâmico? Normalmente é um vento estático. Deixei essa aba aqui bem grande para o item 4 para entendermos legal como ocorre isso. O cálculo do vento é pela 6123 e ela fala que a velocidade característica do vento, VK, ele é determinado pela velocidade básica do vento, que é esse V0, multiplicado pelos fatores S1, S2 e S3. E assim nós vamos chegar ao VK. E através desse VK nós vamos encontrar a pressão dinâmica, que ela vai ser calculada por 0,613 multiplicado pelo VK ao quadrado. Esse VK que a gente acabou de encontrar ao quadrado. E essa pressão dinâmica vai nos auxiliar para encontrar a força de arrasto, que é o FA, sendo um componente de força global na direção do vento sobre uma edificação ou parte dela. Pode ser obtida por essa expressão aqui. A força de arrasto é igual a o coeficiente de arrasto, a pressão que nós acabamos de encontrar, mais a área frontal efetiva. A força de arrasto, a força que o vento vai tentar empurrar a estrutura. Quanto maior essa área da edificação, mais força ele vai poder ter ali para empurrar. Quanto menor, por exemplo, uma estrutura assim, vai ser menos área para ele poder empurrar. Então, o vento ele pode vir de várias direções. Então, o programa vai fazer esse dimensionamento para todas as faces da edificação. E essa daqui é a maneira que é calculada a força estática. A classificação de ventos dinâmicos dessa análise, ela é quando há rajadas de vento a uma constância de tempo de 10 minutos, pelo menos, na estrutura. Aí a gente classifica como vento dinâmico. São casos mais raros de ocorrer, mas tem aqui essa opção. E aqui na próxima página fala das demais possibilidades de configuração do vento. Aqui, edificação. Aqui, olha, nessa edificação, fator estático, vai ser aqueles coeficientes que foi necessário para calcular a velocidade característica do vento. Olha, S1, S2, S3. Eles vão ser configurados bem aqui. Lá na norma de vento, no item 5.3, classifica o fator S2, que é o fator que a gente viu anteriormente. Ele vai variar conforme a rugosidade do terreno, a dimensão da edificação e a altura sobre o terreno, que são as configurações que nós vamos colocar aqui, ó. Aqui o primeiro item, maior dimensão horizontal ou vertical. Qual é a dimensão dela? Que vai chocar ali com o vento. Qual é a maior face? Ela está entre 20 a 50, menor que 20, maior que 50. Vamos classificar aqui. Segundo item, rugosidade do terreno.
Rugosidade do terreno, o fator S2 é determinado em função da rugosidade do terreno, como nós verificamos aqui nesse item da norma. Para encontrar o fator S2, essas duas configurações mais a altura do terreno. E aqui a gente vai configurar como é a rugosidade do terreno. Superfície lisa com grandes dimensões, com mais de 5 km de extensão, medida na direção do sentido do vento, incidente. E vamos classificar aqui. Aqui no item 7, razão de amortecimento crítico, já é bem aqui. Nós vamos verificar a razão de amortecimento crítico utilizado pelo cálculo da parcela flutuante do vento. Este fator assume valores em função do tipo da edificação. Então, a gente vai classificar aqui conforme o tipo de edificação. E aqui no fator estático S3, nós vamos verificar a importância da edificação. É uma edificação cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou a possibilidade de socorros a pessoas após a tempestade destrutiva, por exemplo, hospitais, quartéis, bombeiros e forças de segurança. Aquela edificação que nós estamos dimensionando é uma estrutura que há possibilidade de oferecer ajuda em uma tempestade, é um centro de bombeiro, de quartel, hospital, é uma possibilidade de ajuda, é uma edificação de hotel, residência, edificações comerciais industriais com alto fator de ocupação, edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação, é um depósito, é um silo, construções rurais, ou seja, classificada aqui na primeira como um ponto de socorro em caso aconteça uma catástrofe. Ponto 2, é uma edificação normal de uso, ou essa última classificação é um ponto onde poucas pessoas moram ou quase não tem gente habitando ali. É um depósito, é um silo, são construções rurais. E essas que são as principais configurações aqui de vento. E aqui, nesse último item, é onde nós vamos fazer a configuração para a verificação de estado limite de serviço, mas não é para agora isso. Aqui nesse segundo item nós vamos verificar as ferramentas de desenho, de configuração e de produção de desenho. Por exemplo, o CAD, configurações de CAD, o cursor, captura, configuração de corte, como é que a gente quer que saia as indicações de corte, cor, cotas, entrada gráfica, janela 3D, as formas, as pranchas, são configurações de CAD. E aqui o sistema de unidade, a gente utiliza bastante, a teclas de atalho, isso daqui é muito bom. Por exemplo, eu só utilizo as teclas de atalho, mas dessa vez eu vou dimensionando por aqui e um pouquinho pelas teclas de atalho para a gente ir acostumando onde que está disposto os elementos estruturais aqui no programa e também como utilizar em atalho. E aqui nesse botão processar é onde nós fazemos o processamento da peça estrutural. Nós fazemos todos os lançamentos, depois processamos. E ele vai fazer o dimensionamento, se está conforme os cálculos da norma. As formas, pranchas. E a parte de interface de programa finalizamos. Nós vamos iniciar no programa. Podemos verificar os 4 passos para fazer o projeto estrutural no EBERIC. Os 4 pontos principais que eu coloquei aqui para nós aprendermos a desenvolver o nosso primeiro projeto estrutural juntos. Aqui no passo 1 tem os preliminares, que é a preparação da planta para nós iniciar o estrutural em si. E nosso passo 1, que é o preliminar, nós vamos ter 4 subitens. A altura, programar as alturas, colocar a planta arquitetônica dentro do programa, a planta base, que vai ser referência para o lançamento estrutural, colocar as escalas corretas e colocar a origem correta nas plantas. Então, esses são os primeiros subitens que nós vamos tratar no passo 1. Vou minimizar aqui para o EBERIC, estou com ele aberto. Quando a gente abre o EBERIC, ele vai aparecer essa aba inicialmente, vai perguntar o nome do nosso projeto. Vou colocar aqui 4 passos. Vou deixar aqui nessa pasta. Você vai selecionar aqui a pasta onde você quer salvar e você vai dar o avançar. E já entramos então no primeiro subitem do primeiro passo, que é programar as alturas. Aqui, vamos voltar aqui no e-book para identificar melhor. Aqui no e-book, nessa primeira coluna, eu exemplifico isso bem claro, aquela imagem que aparece para a gente dentro do programa. E aqui na primeira coluna, o nome pavimento. Nós vamos nomear
o pavimento que nós vamos estar tratando ali. Se ele é térreo, se ele é primeiro pavimento, segundo pavimento, se é uma cobertura. No segundo ponto aqui, na coluna do meio, vamos colocar as alturas que tem cada nível que nós acabamos de nomear. Aqui, nessa imagem abaixo, fornecida pela própria AutoQI, podemos verificar isso. Essa altura do pavimento vai ser a face superior da laje baldrame até a face superior da laje do nível teto. E a distância entre essas duas lajes vai ser essa altura que nós vamos programar aqui nessa coluna do meio. E aqui, nesse último, vai aparecer um nível que vai surgir automaticamente conforme as alturas que nós vamos colocando aqui. Outro item bastante importante é o nível do solo. Aqui um zoom para entender melhor. O nível do solo vai ser esse 00 aqui, olha, o nível abaixo da baldrame e o nível acima da baldrame, que é esse nível inicial aqui. Vamos partir para a prática. Aqui está o nosso programa e nós vamos precisar como base para tirar essas informações nossa planta, projeto executivo todo detalhado, onde nós vamos tirar os nossos cortes, as alturas, aqui a fachada e aqui é o posterior, né, os fundos. Aqui é a planta baixa do térreo, que é a entrada para o carro, garagem, sala de estar, suíte master, tem um quarto, um banheiro bem aqui, um outro banheiro aqui social, área gourmet e uma área de serviço bem aqui na lateral escondida. Aqui na escada subindo, nós vamos chegar nesse outro nível, que é o pavimento 1. Saindo da escada, nós vamos dar de frente aqui com uma varanda íntima, escritório e aqui o quarto master, outra suíte master. Uma laje impermeabilizada e aqui uma área com jacuzzi. E é esse projeto que nós vamos desenvolver. Então, agora vamos para os cortes. Então, partindo para os cortes agora, onde nós vamos tirar as alturas. No corte AA, que é o corte longitudinal, nós podemos verificar ele bem aqui. Corte AA, longitudinal. Nós podemos ver aqui a entrada do carro, né, a rampa, garagem e sala. Aqui na sala, vamos ver o nível. Aqui, tirando o revertimento, que é essa achura vermelha, vai dar no nível 40. E aqui a altura. Vamos criar aqui no EBERIC as alturas. Então, aqui eu vou criar o térreo. Vou criar outro nível, pavimento 1. E vou criar o nível cobertura do pavimento 1. O nível cobertura do pavimento 1. Cobertura do pavimento 1. Agora vamos colocar aqui as alturas. As alturas vamos tirar lá do corte. A altura vai ser do pavimento que nós estamos ali editando para baixo. No caso aqui no térreo, vai inserir ali a fundação. Só que ainda não estamos analisando a fundação. Para fazer a fundação, precisa da planta de cargas, que é o que a gente tem como resultado final do estrutural, e o laudo de sondagem. Por enquanto, então, vamos arbitrar aqui um valor aleatório. Vou colocar um e-mail. E nós vamos pegar, então, a altura do primeiro pavimento. Aqui no CAD, do primeiro pavimento, ou seja, vai ser o primeiro pavimento, que é o que estamos editando lá, para baixo. Vai ser esse aqui, ó, 3,41. Esse nível aqui, de face a face das lajes, do piso do primeiro pavimento, vai ser 3,41. 3,41 é o que está aqui. Voltando aqui no CAD, então a altura da cobertura do pavimento 1 vai ser a altura da face superior da laje do piso do pavimento 1 até a face superior da laje da cobertura do pavimento 1, que vai ser essa altura aqui, 3,31. 3,31. Eu vou colocar como piso pavimento 1 piso, para não confundir. Pavimento 1 piso e pavimento 1 cobertura. Vou jogar isso aqui para frente para ficar igual. Toque aqui gritando. Tá, pavimento 1 cobertura, só para diferenciar mais. E nós podemos ver aqui na última coluna também que ele automaticamente altera os níveis. Então, como começou no nível 0, por exemplo, aqui, aí pegou a altura desse aqui para ser o nível dele. E o nível do último vai ser a somatória dessas duas alturas, 672.
Então aqui a gente não tem muito o que se preocupar, colocando aqui as alturas corretas e o nível do solo. Contudo, a qualquer momento nós podemos alterar isso aqui, tá? Ou acrescentar ou diminuir pavimentos. Dando ok aqui, já veio essas configurações. 3 abas. Aqui a aba desenho, forma e croquis. Aqui na aba desenho é onde nós vamos inserir nossa planta arquitetônica, nossa planta baixa, que vai ser como base para o lançamento estrutural. E aqui a forma seria, depois de todo o lançamento estrutural, toda a finalização do estrutural, gerar a planta de forma, que é aquela parte do madeiramento, da construção, para conter o concreto. E aqui o croquis. O croquis é onde nós fazemos o lançamento do estrutural em si. Pilar, viga, laje, é aqui dentro de croquis. Aqui o desenho e aqui o croquis. É muito importante não ter essa confusão, porque se você lançar o desenho aqui no croquis, olha, clicando aqui no croquis, se lançar o desenho aqui, quando eu for apagar uma viga ou uma laje, vai apagar desenho também. Então, por isso que eles têm que estar nessas duas abas separadas. Desenho aqui e croquis aqui. Aí eu consigo apagar ou só o desenho ou só o croquis, independente, sem um interferir no outro. E vamos escolher então uma referência, um ponto de referência para colocar as plantas em escala dentro do programa. Eu vou pegar aqui a planta limpa, que é a mesma que nós vamos inserir para facilitar. Vou pegar aqui um DLI e vou pegar esse ponto aqui, ponto 12. Ponto 12. E a última planta, ponto 12. Os dois têm a mesma dimensão. Pode ser uma dimensão variada também. Eu tenho que colocar, respectivamente, as mesmas dimensões do térreo no térreo, pavimento 1, mas eu escolhi ser uma em comum a todos. E vamos importar aquele desenho aqui para dentro do Eberic. Indo em térreo, desenho, nós vamos em arquivos, importar DWG. E vai abrir aqui a parte do computador, aonde está o arquivo, eu seleciono a planta limpa e espero vir. A minha planta de referência ele pode vir DWG, que é como estamos fazendo agora, ou pode vir estilo maquete, vir um BIM do Revit ou do Sketch. Eu indico do Revit, que ele fica mais leve. Mas conforme o computador aí, o Sketch consegue utilizar, só que eu acho que trava um pouquinho. Eu prefiro o Revit. Essa caixa de diálogo aqui, converter logo após a leitura, vamos manter isso e inserir todos em um nível. A gente vai colocar tudo em um nível só. Eu vou deixar nível 1 mesmo. Vou dar um OK e ele vai ler a planta aqui no programa. Como nós selecionamos de converter logo após a leitura, os próximos cliques, depois que abrir a planta, já vai ser para converter a escala da planta. Então, a gente tem que tomar bastante atenção nesse aí para não clicar em um local aleatório ou no ESC, em outro comando, e perder essa seleção dessa configuração. Quando a gente traz uma planta do BIM, a gente consegue ter uma interpretação ainda mais rápida, né? Da planta arquitetônica, onde como é que está dispostos as paredes, onde tem janela, fica tudo em 3D, então fica bem mais fácil da gente conseguir assimilar para interpretar para o estrutural. Então tá aqui a caixa do diálogo, já está falando, converter para escala, primeiro ponto, ele pede o primeiro ponto. Nós ficamos de utilizar aqui, primeiro ponto, e o segundo ponto, distância, tá pedindo aqui, 12, enter, e foi. Vamos tirar aqui a contraprova, 12 centímetros, ok. E agora nós vamos colocar o ponto de origem. Aqui no e-book nós podemos ver a sequência. Essa imagem ela é fornecida pela AutoQI. O ponto de origem é onde vai iniciar as distâncias, 0 na horizontal, 0 na vertical, vai ser meu ponto 0, 0, onde vai iniciar a minha cotação. E ele tem que ser em comum em todas as plantas para eu poder ter um alinhamento correto ali, para manter uma aprumada sem inclinação, sem desvio. Porque quando eu lançar meu pilar, eu preciso que ele se mantenha no térreo, no pavimento 1, na cobertura do pavimento 1, no mesmo local. Então, eu escolho o ponto de origem em comum para facilitar a minha vida. E vamos posicionar a origem agora. O ponto em comum, bem aqui, posicionar a origem. Clico, ele vai carregar aqui, trazendo essa origem, o eixo 0, 0, que é 0 no eixo X e 0 no eixo Y. Essa vírgula aqui separa o eixo X e o eixo Y. E agora vamos repetir o mesmo processo para as demais plantas. Então, indo para
Indo para o pavimento 1 piso, clicando em desenho, vamos em arquivo, importar DWG, planta limpa. E quanto mais pesada a planta, mais demora a aparecer aqui no eBERIC, tá? Mais demora para carregar. Por isso que nós temos que limpar a planta, vamos manter esses dois aqui, para agilizar aqui o processamento. E você pode também separar. No meu caso, eu deixei um arquivo de DWG para as 3 plantas. Eu seleciono, né? Eu importo e apago as que não correspondem àquele pavimento. Você pode fazer separado. Um DWG para o térreo, um DWG para o pavimento 1 piso e pavimento 1 cobertura. Eu preferi deixar tudo junto mesmo e apagar o excesso. Pronto, apareceu aqui a planta. Vamos converter, já está aqui na caixa de diálogo, primeiro ponto. Já está pedindo o primeiro ponto. Dá um zoom aqui, opa, foi bem aqui que nós programamos, que nós combinamos de fazer conversão de escala. Primeiro ponto, segundo ponto, vou aqui, ó, a distância 12 centímetros, Enter, enquadro, posiciono a origem, aqui ó, clico aqui e posiciono a origem. Dou um zoom é no scrollzinho do mouse e espero de colocar na origem. E agora enquadro na minha tela e apago os excessos. Agora vamos repetir o mesmo processo para a planta de cobertura do pavimento 1. Aqui abro, desenho, arquivos, importar, DWG, planta limpa, Enter, ou abrir. Deixo essas duas seleções, ok. Pronto, veio a nossa planta. E agora nós vamos convertê-la para a escala, primeiro ponto. Segundo ponto, distância 12, Enter, enquadro, posiciono a origem, aqui nesse cantinho. E vou selecionar as plantas que eu não preciso para esse pavimento, que é essas duas aqui. Vou apagar. E agora a gente salva, importante salvar bem aqui. E pronto, e assim nós finalizamos o nosso primeiro passo, que é a preparação da planta para fazer o lançamento estrutural em si. E agora, finalmente, nós vamos lançar nosso projeto estrutural no programa, nos demais passos. E se você gostou desse vídeo, já curte e envia esse vídeo para 3 pessoas que também desejam aprender projeto estrutural. É muito bom quando nós aprendemos com os amigos que nós podemos ter uma troca de experiência, de tirar dúvida um do outro, crescer mais rápido ainda. Então é isso. Tchau, tchau!